Olá, me chamo Kleber e pretendo aí fazer uma playlist com informações sobre orientação a objeto utilizando a linguagem PHP. Primeiro nós temos que falar um pouco sobre o termo paradigma, que é um termo muito utilizado quando se trata de definir qual a metodologia que vamos desenvolver a aplicação e a estrutura, né, do sistema, do código em si. E para isso a gente precisa entender o significado desta palavra e o seu uso no meio, né? Então, o que é um paradigma? É um exemplo que serve como modelo. Essa é a primeira explicação. A segunda é um conjunto de formas vocabulares que servem de modelo para um sistema de flexão ou de derivação. Por exemplo, na declinação, na conjugação, etc. Em ambos os casos aqui, podemos entender que é um padrão, tá? E, e quando se trata de paradigmas, nós temos que ter alguns cuidados. É muito usado o termo quebrar, né? Quebra de paradigma. E eu particularmente não gosto, evito usar esse termo. Eu prefiro usar um termo de ultrapassar o paradigma ou escolher um outro paradigma, né? Porque nada mais é a partir do momento que a gente deixa um paradigma de lado ou para trás, nós estamos criando ou seguindo outro, né? Mais ou menos assim em programação também funciona, tá? Vamos entender aqui o que isso quer dizer, tá? Nós temos vários paradigmas em se tratando de desenvolvimento de aplicação. Imperativa, declarativa, restritivas, funcional, lógica e a orientada a objeto, que é a proposta aqui nessa playlist. Eu preciso que vocês entendam que quando as pessoas, eu não gosto do termo quebra de paradigma, porque a quebra dá a entender que a partir dali você achou a solução para tudo e reinventou a roda, né? E não, porque, como eu disse, você acaba criando ou optando por um outro paradigma que em algum momento uma outra pessoa pode vir e ultrapassá-lo também, ou criar um novo. Então não há a quebra no meu entendimento, né? Outra coisa também que ocorre no meio do desenvolvimento, né, quem trabalha com isso, é que quando a gente fala assim, ai, paradigmas da orientação ao objeto. Muitos profissionais da área, quando você fala, eu não citei aqui, mas tem o estrutural, por exemplo. Então, muitos profissionais da área falam, ah, é porque o, tem que usar a orientação ao objeto. A estrutural, a forma estrutural está errada, tá? Isso é comum de ver entre os profissionais da área, inclusive pela internet. Entendam uma coisa, se você pegar a linguagem HTML, que não é uma linguagem de programação, é de marcação de texto, mas enfim, se você pegar a linguagem HTML, você jamais vai conseguir, jamais até o momento, você vai conseguir trabalhar com ela orientada a objeto, porque ela é uma linguagem declarativa, ela tem uma estrutura declarativa, ela não trabalha com a metodologia orientada a objeto, ela não atende os requisitos, tá? Que nós veremos daqui a pouco. Quais são esses pilares, as configurações, o que precisa. Então entendam, o paradigma da programação declarativa em se tratando do HTML é a mais usual e está correta, porque não tem como você trabalhar com ela de outra forma. Então é um paradigma que é corrente até hoje. Não adianta você querer utilizar a orientada a objeto, tá? E quando eu falo estrutural, porque quem começa programando em PHP, foi o meu caso, é o caso da maioria das profissionais que eu conheço que trabalham com essa linguagem, também relatam a mesma coisa.
Eu comecei trabalhando de maneira estrutural, que não vem o caso aqui, tá? O que eu pude perceber em termos de didática, de aprendizagem, de aproveitamento do que a linguagem tem a oferecer, o paradigma estrutural foi melhor para mim. O entendimento é mais fácil, mais claro, mais rápido. Tá? Porém, eu não estou dizendo que ele é melhor ou pior que a orientada a objeto. A orientada a objeto ela também possui várias qualificações e também algumas falhas. Estou dizendo com a linguagem PHP. Então, pessoal, espero que nesse primeiro momento eu tenha deixado claro, tá, essa questão do paradigma da programação orientada a objeto. E a partir daqui vamos entender um pouquinho do que trata realmente esse paradigma. Como que funciona essa metodologia?